Claro! Aqui está a versão expandida do roteiro com cerca de asterisco 15.000 caracteres asterisco, mantendo o mesmo estilo narrativo, sem tópicos, sem asteriscos ou travessões. Era uma história que muitos não ousariam escrever nem em seus pensamentos mais criativos. Max Verstappen, o prodígio que levou a Red Bull de volta ao topo do mundo da Fórmula 1, o homem que transformou sua trajetória pessoal em uma dinastia de títulos e domínio absoluto, agora teria feito aquilo que por muito tempo pareceu inimaginável: aceitar uma proposta da Mercedes. A simples ideia soava quase herética há poucos anos. Afinal, Verstappen era Red Bull, e a Red Bull era Verstappen. Sua relação com a equipe austríaca era mais do que profissional, era visceral, quase simbiótica. Mas na Fórmula 1, nada é eterno. Nem mesmo os laços que pareciam indestrutíveis. E com o tempo, até o mais sólido dos castelos pode começar a apresentar rachaduras. A ruptura não veio de uma hora para outra. Ela se formou lentamente, como uma tempestade se formando no horizonte. A instabilidade política dentro da Red Bull, especialmente com a queda de Christian Horner e os conflitos velados entre os principais engenheiros e gestores, criaram uma atmosfera tóxica. Max, embora sempre focado em sua pilotagem, é mais sensível ao ambiente do que aparenta. Ele percebeu que, aos poucos, o projeto no qual ele confiava estava se desfazendo por dentro. Não era mais a Red Bull coesa e vencedora de 2021, 2022 e 2023. Era uma equipe em disputa, fragmentada, com diferentes forças tentando puxar o comando para si. Verstappen viu isso antes de muitos. E ao perceber que não poderia mais garantir sua estabilidade técnica e estratégica, começou a olhar ao redor. Não apenas por curiosidade, mas porque, no fundo, ele sabia que poderia chegar o momento em que precisaria fazer aquilo que nenhum campeão deseja: mudar de casa. A Mercedes, por outro lado, atravessava um processo igualmente complexo. Após o domínio histórico da era híbrida, a equipe alemã caiu numa espiral de dificuldades com os novos regulamentos. O W13 e o W14 foram carros inconsistentes, difíceis de pilotar e incapazes de competir com o ritmo implacável da Red Bull. Toto Wolff, que sempre demonstrou ser um estrategista não apenas na pista, mas também nos bastidores, percebeu que precisava de algo grandioso. A saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, outro terremoto na categoria, abriu uma lacuna que não poderia ser preenchida por qualquer piloto. Era necessário alguém com peso, com gênio, com fome. E nesse ponto, não havia nome melhor do que Max Verstappen. Os primeiros contatos foram discretos, quase invisíveis ao público. Mas eles existiram. Wolff, ciente do desgaste interno na Red Bull, usou sua diplomacia para apresentar mais do que uma proposta financeira. Ele ofereceu um novo império. Um time construído ao redor de Verstappen, com a promessa de liberdade técnica, poder de decisão e um ambiente voltado exclusivamente para a vitória. Max escutou. Inicialmente com ceticismo, depois com interesse genuíno. As palavras de Wolff foram ressonando em sua mente, cada vez mais fortes à medida que os conflitos em Milton Keynes se agravavam. Não era apenas sobre dinheiro. Embora a proposta da Mercedes seja uma das maiores já feitas a um piloto de Fórmula 1, o que realmente pesou para Verstappen foi a noção de legado. Ele já era tricampeão mundial. Já havia provado sua capacidade de dominar uma era. Mas fazer isso em duas equipes distintas? Isso era reservado aos maiores. Aos nomes que transcendem a Fórmula 1. Schumacher, Alonso, Hamilton. E agora, Max poderia se juntar a esse grupo ainda mais seleto. A glória com a Red Bull era grandiosa. Mas a glória com a Mercedes poderia ser histórica. E então, o impensável aconteceu. Verstappen deu o sim. Um aceite que ainda não foi anunciado oficialmente, mas que já movimenta as bases da categoria como uma bomba relógio. Quem vive o paddock sabe que é uma questão de tempo. A postura de Max mudou. Ele já não esconde seu descontentamento nas entrevistas. Já não protege a Red Bull com o mesmo zelo. E, principalmente, já se porta como alguém que está prestes a iniciar um novo ciclo. As implicações dessa decisão são profundas. Para a Red Bull, trata-se de uma perda irreparável. Max não era apenas o piloto. Ele era o núcleo de todo o projeto. Sua maneira de guiar, sua precisão, sua agressividade, tudo se encaixava perfeitamente na filosofia da equipe. Sem ele, o time entra em uma fase de reconstrução forçada, com sérias dúvidas sobre quem poderia assumir o posto de primeiro piloto. Nenhum nome disponível tem o mesmo nível de impacto. E mesmo que surja um talento promissor, o vácuo psicológico e estratégico deixado por Max será quase impossível de preencher. Do lado da Mercedes, a chegada de Verstappen representa um novo amanhecer. Após anos de oscilações, de tentativas frustradas de reencontrar a excelência, o time volta a sonhar com grandeza. Verstappen traz com ele não apenas velocidade, mas também exigência. Ele elevará o padrão de toda a equipe, pressionará engenheiros, cobrará resultados, ditará o ritmo. Sua presença transforma a mentalidade do time, que deixa de ser coadjuvante para voltar a ser protagonista.
George Russell, ainda em busca de sua afirmação definitiva como estrela da categoria, terá que lidar com a convivência mais desafiadora de sua carreira. Ser companheiro de equipe de Verstappen é viver sob constante escrutínio, é ser comparado em cada setor, em cada curva, em cada estratégia. Russell terá que evoluir como piloto e como pessoa. Terá que aprender a conviver com a sombra de alguém que, por enquanto, ainda é superior em quase todos os aspectos. Mas, ao mesmo tempo, terá a chance de crescer como nunca. A Fórmula 1, com essa movimentação, entra numa nova era de equilíbrio. Hamilton na Ferrari, Verstappen na Mercedes, e a Red Bull tentando se reconstruir. O domínio unilateral dos últimos anos pode dar lugar a um cenário caótico, imprevisível, extremamente competitivo. Cada corrida se tornará um espetáculo, com diferentes forças em disputa, diferentes estratégias em jogo. O público o agradece. E a categoria se reinventa. Nos bastidores, os engenheiros da Mercedes já trabalham sob um novo impulso. O desenvolvimento do novo carro passou a ter como foco total o estilo de pilotagem de Max, simulações, mapas de motor, acertos aerodinâmicos, tudo será moldado para que o holandês se sinta em casa o mais rápido possível. Não será fácil, mas com os recursos da equipe alemã e o talento de Verstappen, o retorno ao topo parece mais uma questão de tempo do que de sorte. O marketing da Fórmula 1, por sua vez, já se prepara para explorar cada nuance dessa rivalidade renovada. Max contra Lewis em diferentes cores. Mercedes contra Ferrari. A narrativa ganha contornos épicos. É o choque de eras, de filosofias, de personalidades. Verstappen, frio, calculista, obcecado pela vitória. Hamilton, emocional, carismático, defensor de causas. E entre eles, uma temporada que promete ser a mais disputada da história recente do esporte. A reação do público também é mista. Muitos fãs da Red Bull se sentem traídos, outros compreendem. Os torcedores da Mercedes, que por anos viram em Verstappen um vilão, agora o acolhem como herói. É o jogo da Fórmula 1, onde lealdade e rivalidade mudam de lado com a mesma velocidade com que os carros cruzam a linha de chegada. O que não muda é o impacto. E esse movimento, quando confirmado, será lembrado por décadas. Verstappen sabe o que está fazendo. Ele não dá passos sem cálculo. Ao aceitar a Mercedes, ele está apostando tudo em sua própria capacidade de ser não apenas o mais rápido, mas o mais duradouro, o mais dominante. Quer vencer em todos os contextos. E se conseguir, será mais do que um tricampeão. Será um ícone absoluto. O homem que pegou o volante da história e escreveu sua trajetória com tinta indelével. A Fórmula 1, sempre em movimento, sempre imprevisível, assiste agora ao nascimento de um novo ciclo. Max Verstappen, o nome mais temido do grid, está mudando de lado. E com ele, muda tudo. Muda o favoritismo, mudam as estratégias, muda a alma do campeonato. Mas uma coisa permanece igual, a certeza de que, onde Max estiver, haverá espetáculo, haverá disputa, e haverá, acima de tudo, história sendo feita diante de nossos olhos.